Seja bem-vindo ao nosso canal mais uma vez. Aqui você sabe que a sua opinião é muito importante e eu te convido sempre a participar comigo de temas diversos no qual a gente traz aqui para poder se inspirar cada vez mais para continuar vivendo, para poder se instruir, conhecer e atrás do conhecimento. Eu tenho sede de conhecimento e eu espero que você tenha. Se você curtir aqui o vídeo, o algoritmo vai te dizer, você vai demonstrar para o algoritmo, porque ele pensa pela gente, mas não tanto. A gente tem que mandar ele pensar de acordo com o que a gente quer. Portanto, se você gostar do assunto, dê o like para que ele possa entender que você gosta do assunto. E aí ele te apresenta mais vídeos a respeito. Ok? Bom, então vamos lá. Hoje falando de Albert Camus, que é um pensador, um filósofo francês que eu sou completamente apaixonada. Ele é francês porque ele nasceu na Argélia, ele é argelino, na época da invasão francesa, que os franceses dominavam. Ele lutou pela resistência francesa, ele era meio deslocado, porque ele não era francês, apesar de ser. Morava na Argélia, mas tinha uma vida muito difícil. Ele queria jogar bola, mas a tuberculose impediu, o que foi muito bom para nós, porque aí ele teve que estudar, teve que ler, teve que ser o pensador que ele se tornou e chegou a ganhar o prêmio Nobel em 1957, vindo a morrer num acidente de carro em 1960. Num acidente que ele não queria ir. Ele não queria ir até lá receber o prêmio, ele não queria ir de carro, decidiu de última hora e acabou por morrer. Se é de acordo com a tese dele, nada governa nada. Na verdade, no meu entendimento em relação a Camus, vindo agora porque ele é o filósofo do absurdismo. O absurdismo é aquilo que nos leva a crer que nada tem sentido na vida. Na verdade, não há vida que não tem sentido. Você não encontra sentido para o viver. E a partir do momento que você encara isso, vê com os seus próprios olhos e consegue entender, aprender, compreender, isso se torna um absurdo. Porque o ser humano sempre busca algo transcendental que explique a motivação dele viver. Algo além da conta, como uma ideologia política, dogmas religiosos, alguma explicação metafísica que te justifique a existência. Por que estamos aqui? A troco do quê? Perguntas que devem ser feitas. E Camus considerava, através do absurdismo, que não existia esse sentido. Por mais que você clame, por mais que você peça ao universo resposta, ele te devolve silêncio. Então não há nada que te auxilie, que não há nada que faça por você, que te dê sinais. Não existe nada disso para Camus. Porém, eu interpretando Camus, considero que ele não acreditava, ele era uma espécie de ateu. Por que eu digo espécie de ateu? Porque o ateu não acredita em Deus. Camus também não. No entanto, ele acredita num poder interno que nós temos, do reconhecimento, da consciência, do entender, do encarar a vida como ela deve ser, sem precisar explicações que não tenham definições, que sejam com base na fé apenas. Então, para mim, ele acreditava num poder maior, que ele dava um outro nome, que não era Deus, e que não se encontrava num lugar no céu, na metafísica, em algo intocável. Muito pelo contrário, se encontrava dentro de cada um de nós. Bastava com que a gente trabalhasse a nossa consciência em relação àquilo que a gente estaria vivendo. Porque se a gente for depender disso, e ser humano depende muito disso, a gente gosta de uma ordem que nos explique o nosso propósito, algo que justifique a nossa dor, algo que reconheça o nosso suor. A gente quer isso para nós. E na verdade, para Camus, isso não existe. Isso é de todo ruim? Não. E também não acho que quem é da filosofia de Camus seja um ateu. Pelo menos eu concordo muito com Camus e não sou. Eu acredito numa força maior e acredito que ela está até
dentro de mim, da mesma forma que eu falei pra vocês. Só que não é essa assim, está dentro de mim, não preciso de nada mais. Ó, vá pra lá porque eu sou sozinha no mundo. Não. Todo mundo precisa de todo mundo é uma energia só que comanda, que a própria energia vai comandando o caos do universo, né? A entropia de tudo aquilo que está aqui. Por isso, Camus dá isso pra gente de uma forma muito boa no mito de Sísifo. E diante da minha colinha, como eu disse pra vocês, que são, né? Tem muita coisa pra falar. Eu quero dar uma lida para que eu possa não perder nada aqui, não possa não deixar passar nada. Apesar de eu saber que vai deixar passar, porque eu não sou uma professora de filosofia. Eu apenas leio Camus, gosto e interpreto. Vou atrás da vida dele, das obras dele, enfim. Faço aquilo porque eu gosto. E aqui é o que eu trago para vocês, para facilitar a próxima leitura de vocês em relação a Camus. Para facilitar aquilo que vocês possam vir a interpretar das obras dele e até mesmo da filosofia dele. Bom, vamos lá. É o absurdo entre a razão humana e a natureza das coisas. E ele dizia que a única questão importante da filosofia é a morte. Porque se a vida não tem sentido, por que raios a gente quer viver? Me explica. Mas, apesar da gente não encontrar o sentido da vida, o sol continua nascendo, as marés continuam indo e voltando, enfim. A natureza continua se mostrando, a vida continua acontecendo. Porém, ela não há necessidade de alguém por cima te explicar isso ou te dar sinais. Não, basta você compreender, entender e encarar a vida para o seu caminho, sem necessariamente ter um propósito para que na morte você encontre a satisfação, o perdão, os céus, a recompensa. Para Camus, isso não existe. Existe o presente. Mesmo porque ele acha que esperar o futuro, esperar a redenção, esperar a compensação, esperar o mérito, isso é um sinal de que você deixa de viver o presente com esperança no futuro, que às vezes pode não vir. Então a única coisa que você tem na mão é a vida neste momento e você deixa ela escapar por entre seus dedos, já que na verdade você está fazendo por conta do futuro, você está fazendo por medo do futuro ou por ir atrás de alguma coisa. E na verdade não precisa. Você pode fazê-lo agora, neste presente, desta maneira. E você então pode ir atrás de si, do objetivo e do propósito do universo. Bom, vamos lá. Camus não aceitava respostas prontas, não aceitava de forma alguma. E por isso ele foi pesquisando e buscando e pensando. Filosofia faz isso, faz a gente ir buscar aquilo que a gente não consegue entender e não justifica, tipo, foi assim porque Deus quis. É assim porque a vida é assim. Porque os homens são assim, as mulheres são assim, o ser humano é assim. Não existe isso para Camus, não existe isso para filósofo, tá? E ele conta que o mundo é indiferente às nossas angústias. O universo dá de resposta pra gente um silêncio frio e absurdo. E a gente acaba negando aquilo que nós mesmos somos, ou seja, nós não damos conta do nosso poder diante de tudo aquilo que ele pode significar. Porque a gente espera algo de alguém maior, alguém que coordene, alguém que revele, alguém que nos dê resposta, alguém que domine o nosso ser. Quando na verdade somos nós mesmos que nos dominamos, nós mesmos que temos que fazer as nossas escolhas para ir atrás do nosso caminho. Quando a gente se dá conta desse desencontro entre você e o universo, já que o universo nada faz, ele não está contra você e nem a favor, ele simplesmente é. Você tem um desencontro no mundo, tem um desencontro com o universo. Você fala, e agora? Para onde que eu vou? E é isso que o Camus tenta explicar na sua filosofia, no seu pensamento filosófico. As pessoas normalmente elas vão atrás da religião, de narrativas pessoais que compensem a existência, ideologias políticas confortantes, e serve apenas para tapar os nossos olhos. É uma irrealidade tudo isso, que a gente só usa para tentar acalmar
o nosso inconformismo com o absurdo que é a vida, com o absurdo que é simplesmente existir. Então a gente usa dogmas religiosos, ideologias políticas e narrativas pessoais que nos fazem seguir, porque senão a gente não consegue. É difícil, é pesado, não é fácil. Por isso que filósofo trabalha numa outra rotação, não é mesmo? Para ele, a vida não tem nenhum sentido pré-determinado e nenhum propósito a cumprir. Ela simplesmente é. O apelo humano é feito, mas há um silêncio irracional do mundo. Eu, por exemplo, comigo não é muito assim, porque quando eu preciso de uma orientação, preciso de um norte, preciso seguir, eu me fecho e meio que rezo, oro, medito, como é que a gente fala? Interiorizo e acaba que a resposta vem. Agora, é minha? É de Deus? É Deus dentro de mim? Isso eu não sei, isso eu nunca parei pra pensar. Eu só tô indo de acordo com o caminho, tá bom? Eu quero que vocês entendam que não é a minha posição, é o caminho. Eu tô tentando só melhorar a forma da interpretação dele, que já é muito fácil, mas ela é tão absurda que a gente precisa de uma certa ajuda. Bom, vamos lá. A vida não tem nenhum sentido, não precisa achar um significado transcendental para o mundo na visão dele. Existir já é o suficiente, porque existir você cria, ama, respira, come, faz o que você tem que fazer. Então você não precisa de um significado, de um sentido maior que esse. A revolta, quando o homem descobre o absurdismo, não é amarga. É uma manifestação da existência. Quando você se revolta em relação ao absurdo que é a vida. Porque aí a sua revolta é tanta que para você basta existir. Apenas isso, apenas exista. Que já é uma revolta suficiente para banir qualquer ilusão que venha a ser, que venha a existir para te prejudicar no seu caminho enquanto vivos, enquanto aqui na Terra. Para Camille, cada momento é único e irrepetível. Ou seja, nem sei se existe essa palavra, mas foi a que ele usou. Continua. Você tem total liberdade para escolher o que quer. Para Sartre, no caso, você está condenado a escolher. A responsabilidade da escolha já é algo muito além da conta. Só que para Camille, não. Você tem liberdade para isso, mas não necessariamente uma condenação. Você pode escolher desprezando qualquer afirmativa transcendental que não disponha daquilo que você acha correto, daquilo que você acha real. Bom, eu falei do Sísifo, acho que não falei ainda, né? Vou voltar. O Sísifo era um homem muito inteligente, quando ele trabalha, né, com isso, o mito do Sísifo lá, grego. Ele tenta enganar a morte quando ela vem buscá-lo. E morte e amor são duas coisas que não tem muita ordem, não tem muita retidão, não é retilíneo e não é estável. Morte e amor é algo que desestabiliza. A morte, não sendo algo vaidoso, cai na vaidade, porque Sísifo dá um colar para a morte. Isso tudo é mito grego, tá, gente? A morte pega o colar e fica presa. Ela toma conta de Hades, o local para onde vão os mortos. Zeus acaba sabendo de que em Hades ninguém mais chega, porque ninguém mais morre. Afinal, a morte está presa. Quem prendeu a morte? Sísifo. Quando Zeus descobre que Sísifo enganou a morte, ele é condenado. A quê? A morte? Não, ele é condenado à vida. Mas ele é condenado à vida de que forma? Para viver para sempre? Uma boa? Não. Ele é condenado a viver para sempre numa tarefa interminável. Ele sempre leva a pedra para cima do morro. Quando ela chega no cume, ela cai de volta. E Sísifo sobe e desce, e assim vai ser a vida dele, só empurrando a pedra para cima e ela caindo. Este é o mito de Sísifo, ou seja, a condenação de Deus foi muito pior do que a morte. Foi fazer viver para sempre através de um trabalho exaustivo, que não acaba jamais, certo?
Quem não conhecia o mito de Sísifo é esse. E o Camus fala que nós somos Sísifos, porque nós acordamos todos os dias, empurramos as nossas pedras para pagar os nossos boletos e não prestamos atenção na vida, sempre justificado num futuro melhor, que depois no reino de Deus, em algum lugar, a gente vai ser compensado, o nosso esforço vai ser reconhecido, a nossa dor vai passar, e se ela não passar é porque tem uma justificativa transcendental que faz com que a gente suporte a dor. E não é isso. Não pode ser. E ele, pra Camus, tá, gente? Pra Camus. Então, o Sísifo, ele acha que somos nós todos que levamos as nossas pedras interminavelmente. A gente leva, volta, traz, ela cai e volta e a gente não presta atenção no quanto que a gente carrega a pedra. Inteligente, né? Eu fico... Ai, eu saboreio cada coisa que eu leio, eu descubro, eu entendo, compreendo. Porque filosofia não é assim, ler, nossa, entendi. Não, você fala, nossa, que absurdo. O absurdismo é absurdo. Aí depois você vai falar, você sabe que pode ser? Talvez que... e assim a gente vai. Então, vamos lá. Mais. O castigo do homem que tentou enganar os deuses... Nós trabalhamos e nada muda, nunca, a recompensa nunca vem, porque os problemas continuam aparecendo, você pode ter recompensa desse problema, mas outro aparece para que você cresça, para que depois resolva e depois venha de novo, e aí não acaba nunca. Mito de Sísifo. É uma sucessão de atos sem propósitos, para não ter problemas. Oh, meu Deus, eu perdi aqui, hein, gente? Perdi mesmo. Mas tudo bem. Quando esse abismo abre abaixo dos nossos pés, a gente fica meio chocado, a gente meio que perde e desmonta. Só que se você começar a pensar devagar, esse abismo não chega. Você consegue tatear o chão. Se não for com o pé, com a mão, porque você já caiu de cara no chão. Pá! E aí você começa a levantar e começa a tatear o chão que você está pisando para conseguir compreender caminho. Você aceita sem ilusões levantar a pedra. E o homem se torna invulnerável. Não é qualquer coisa que tira o homem do prumo. Ele continua na sua missão. Ele não precisa de um propósito maior. O ato que ele promove é sem expectativa. A esperança é pura no agora, no ato de levar a pedra. Não é que depois que ela chega lá alguém vai reconhecer, isso vai acabar, eu vou descansar. Não, isso não acaba nunca. Então eu vou trazer o ato para o presente. O ato de empurrar a pedra já faz de mim um homem que entende o que está acontecendo naquele momento. E eu não me torno vulnerável. Não é qualquer coisa que me abala, porque eu sei onde eu tô. Eu coloquei a minha consciência, o meu foco no presente. Ele não prega o abandono das responsabilidades humanas, muito pelo contrário. O que ele tem é fazer com que a gente preste atenção no agora. O peso da pedra também não desaparece. E não há destino, como ele diz no mito de Sísifo, que não se surpreenda com o desprezo, com o descaso. Você fala, opa, esse é meu destino? Tá ótimo, eu tô aqui pra isso. Não é assim, oh meu Deus, deve ser por isso, deve ser por aquilo, eu sofro agora pra sorrir depois. Não, é agora, é esse o meu destino, então é assim que eu vou viver. Não temos uma satisfação em cada ato. A felicidade e a alegria é na própria jornada, no agora. Nós escolhemos como queremos viver e não há nada transcendental. Liberdade que não busca um sentido absoluto. Basta reconhecer que viver é por si só um desafio. E mesmo diante do absurdo, há o mundo, há a natureza e não precisa de explicação metafísica alguma. Existe a coragem quando você despreza a ilusão. A gente tem autonomia total para escrever a nossa história, porque afinal o poder está aqui dentro. O poder somos nós de aceitar a nossa vida. A rebeldia está no ato de existir. Ele não é escravo do destino. Ele é autor da própria história. Ele encontra sentido na própria ação. Ele experimenta cada momento. Não é uma iluminação e nem uma epifania. Ele simplesmente sabe o que está acontecendo e no presente. A autenticidade que ele tem é viver sem nenhuma ilusão. E cada um de nós produzindo o sentido
as nossas próprias escolhas. Cada sentido que a gente tem é de acordo com as escolhas que a gente fez. Isso traz muita responsabilidade pra gente. Sartre falava isso. É um significado próprio. Não, e o sofrimento não precisa de uma narrativa sobrenatural para ser aceito. Ele simplesmente existe. O sofrimento é o carregar a pedra, a força que se faz, a falta de descanso, a motivação do castigo. Dá tudo ao presente. Ele está neste instante e a alegria é inesperada e ele nos impulsiona para viver livres. Ele não nos aprisiona, ele não nos deixa preso ao futuro, nem ao metafísico. O absurdismo nos coloca no agora, neste momento, para entender o que é a vida agora. Além de tudo, ele sabe que ele empurra a pedra porque ele quer, porque é a atividade dele. É ele que tem que fazer essa pedra girar e é ele que vai fazer consciente da sua atitude. E não é na atividade que está o foco, mas no entendimento da consciência do que se faz. Se você está consciente daquilo que você faz, é isso que é o absurdismo. Estou consciente que eu sou autor da minha própria história, sem depender de ninguém. A culpa de eu estar aqui não foi da minha criação, não foi do governo, não foi da falta de nutrição, da não amamentação no peito, não foi nada disso. A culpa de eu estar aqui agora é a responsabilidade provocada, produzida por mim. Além disso, ele sabe que a sua tarefa jamais será concluída, mas segue em frente por escolha. Não precisa de prêmio, ele não precisa que alguém reconheça isso. E a gente faz muito isso. Na Queda, no livro dele, A Queda, que a gente vai fazer uma resenha aqui, ele fala muito isso. A gente faz o bem para que olhem para nós, para que vejam como a gente é bom, como nossos valores são melhores que os dos outros, como eu mereço viver mais que os outros, melhor que os outros, de outra forma. Porque a gente quer ser olhado, porque a gente acha que os nossos princípios, os nossos valores, a nossa atitude é muito melhor que as dos demais. É ou não é? Veja A Queda que você vai entender do que eu tô falando. Leia A Queda, né? Melhor. Ele empurra porque quer, porque pode, porque vive. Não há súplica e nem lamento. É um ato de liberdade. É uma liberdade absoluta, é um controle sobre as nossas vidas. Ele próprio se salvou, não precisa de um salvamento metafísico. Ele, quando aceita, já se salvou, aceitou o absurdo e o destruiu. Ele destruiu, ele falou, não, você quer me pegar pela perna, né? Pode deixar que eu vou dar conta disso. Isso aqui não é um castigo eterno pra mim. Esta aqui é a minha vida e eu vou fazer dela a melhor que eu puder. Carregando peso, subindo, descendo, não importa, porque eu entendi o que é a vida. Eu entendi o que eu estou fazendo aqui. O meu ato é consciente do que eu estou fazendo. Eu não estou sendo castigado, eu não estou sofrendo, não está acontecendo nada comigo. Eu sei o que está acontecendo e é de acordo com as minhas atitudes que eu assumo as minhas responsabilidades. Tá assim de gente que precisa entender isso, né? Tem um monte de gente que culpa todo mundo aí, o mundo, a vida, né? Mas atuar mesmo, pegar os bracinhos atrás das coisas, não. Pois é. A pedra que o Sísifo carrega pertence a ele, assim como pertence a nós. O nosso viver pertence a nós. É a plenitude da própria ação. É o aqui e agora. É a existência sem justificativa. Ordem que explique a dor e recompense o esforço é o que o homem quer. O homem precisa de ordem para raciocinar com a sua cabeça e fazer daquilo que ele não entende algo que ele possa compreender. Por exemplo, Deus. Deus é uma energia maior do que tudo, ou o universo, ou o todo, dê o nome que você quiser. Mas o homem antropomorfiza, coloca Deus como um homem sentado de barba. Quem disse que é assim? Por que tem que ser homem? Acha que ser humano é uma das maiores perfeições do universo? Eu concordo, mas é que eu, por enquanto, pelo que eu entendo de mim, eu só vivi aqui na Terra, na terceira dimensão. Eu não sei o que acontece em outras dimensões, eu não sei a perfeição. Gente, uma existência que você come, vai ao banheiro, solta gases, morre, apodrece, a pele apodrece, você envelhece, você fica cheio de rugas. Quer dizer, é isso mesmo que você acha a perfeição? E Deus ia se submeter a isso? Não, né, gente? Não, não. Então Deus é muito mais do que um ser humano. Então só que o homem precisa antropomorfizar, ele precisa colocar Deus num patamar humano para que ele possa se identificar. E aí ele usa
as coisas gregas como Deus fez a sua imagem e semelhança. Não, não imagem e semelhança física. As pessoas interpretam errado, né? Como está em cima, está abaixo. Isso está no Caibalion, isso está no oráculo de Delfos, tipo, conheça-te a ti mesmo. E conhecerás o universo. Então, como está acima, está abaixo. Fez a sua imagem semelhante. O que está acima está abaixo. É isso. É a nossa energia, a nossa existência. Não necessariamente a parte física, que é onde a nossa visão obtusa chega, né? Não estou dizendo você, estou dizendo nós, humanos, na face da Terra. Temos uma visão obtusa e queremos crer só naquilo que a gente consegue enxergar. Faltam palavras para nos expressar, faltam termos, falta mente alargada para que a gente pense, falta entendimento sobre coisas que a gente não vê e sente, como ondas, como bóson de Higgs. A gente sabe que existem, mas muita gente não acredita. Agora, ouvir rádio a gente ouve. Controle remoto, por ondas, o negócio do carro lá sem parar. Quer dizer, isso a gente sabe, a gente consegue ver. A gente só não vê a onda, mas sabe que funciona, não é assim? Portanto, é por aí que você deve pegar. Bom, vamos voltar. Como o homem precisa de ordem que explique a dor, por que ele dói? Talvez no passado esteja. E recompense o seu esforço, continua trabalhando, porque aí alguém vai olhar por você e ver que você é importante, ver que você suou para conseguir algo. Para Sísifo isso não precisa. Não há necessidade da validade externa, da validade de um terceiro. Eu mesmo sei da minha validade. Eu não preciso ter medo do que Deus fará comigo, porque eu, por mim, quero agir da melhor forma. E saber o presente, empurrar a sua pedra, estar consciente disso e não se considerar um castigo, castigado, não é ir contra Deus, é saber fazer o certo, é saber o que está disposto a você e viver da melhor maneira possível. Então, muito ao contrário do que ir contra Deus, é ir a favor de Deus, a favor da vida, da natureza. O mito de Sísifo coloca muitas coisas na nossa frente, assim como o livro A Queda também coloca, bastando a gente entender o que aquilo quer dizer, porque não é fácil, porque você tem que se colocar no presente e esquecer tudo aquilo que está fora do nosso alcance, para que explique a nossa vida. Bom, a história no universo. A gente precisa de um Deus, de uma história e do universo. A coragem é saber que não existe resposta. A ausência do propósito é um abismo. O absurdo não paralisa, ele impulsiona, ele faz você continuar, porque ele sabe que você tem que continuar. O dia que nunca chega, a vida é o agora. Ele não se ilude, assume por inteiro o presente. Ele sorri e a pedra não é um fardo, é uma libertação. Porque esse dia que nunca chega é aquilo que você faz esperando ser recompensado no reino dos céus. Não, você pode ser recompensado aqui. Na verdade, você não precisa de recompensa, porque você não está fazendo nada de errado. Você está fazendo aquilo que você veio fazer. Você está assumindo a sua responsabilidade. Então, a pedra não é um fardo que ele tem que carregar, é a libertação de estar preso ao futuro, podendo viver o agora. Parece confuso, né? Mas ouve de novo o vídeo que eu tenho certeza que você vai entender. E aí o Camus muda um pouco de fase, mas esse vídeo tá muito longo, ele vai pro homem revoltado. Eu vou fazer um novo vídeo sobre Camus. O mito de Sísifo é o que mais tem a ver comigo, que eu entendi melhor Camus, foi onde eu conheci Camus e eu me identifiquei muito com ele. Porém, o homem revoltado é quando ele se afasta de Sartre, que Sartre caluniou muito Camus. Na minha opinião, porque Camus era bonitão e Sartre era horroroso. Mas tem toda a questão política aí que envolvia, principalmente na parte intelectual, que teve essa mudança de Camus. Bom, eu volto num outro vídeo com a fase dele do homem revoltado, um pouquinho mais pra frente. E só mais uma curiosidade, sabia que ele veio pro Brasil? Pois é, escreveu um conto baseado num lugar que ele veio conhecer aqui. Eu conto no próximo vídeo, tá bom? Espero que você tenha gostado. Eu sei que parece absurdo, o absurdismo parece absurdo, a gente não entende de primeira, a gente se revolta com ele, por sinal. A gente não quer saber, porque é mais fácil quando a gente se ilude com todo esse retorno. Mas talvez
esteja uma sementinha aí para que você vá ler a obra de Camus e consiga entender o que ele quis dizer. Você pode até não concordar com ele, mas você precisa fazer este exercício de perguntas e respostas para que você possa chegar na... Tem a tese, a antítese e a síntese. Você precisa fazer esse trabalho. Não aceite respostas prontas. Não aceite Camus, não aceite a mim, não aceite a Sartre e assim por todos os outros. Aceite a você. Aceite você mesmo da forma que você consegue pensar, mas para isso você tem que se aprofundar. Não perca mais tempo. Vá atrás da leitura, vá atrás de literatura e vá atrás de reflexões. É isso que vai fazer você crescer cada vez mais. Meu muito obrigada. Não esquece de deixar o like e se achar que esse vídeo tem a ver com alguém que você conhece, por favor, compartilhe, que isso me ajuda no engajamento, tá bom? Beijo, tchau, até mais.